Cada vez que uma pessoa se frustra, na verdade ela se frustra com a projeção, né, que ela criou sobre a outra. E como isso funciona, né? Por exemplo, que quando você começa a se relacionar, o que está em voga é o jeito que a pessoa lhe afeta, né? Ou seja, o sentimento que ela cria em você, né? Você vai projetar nessa pessoa, o sentimento que ela reflete em você. Mas o interessante, o que mais se reflete é a sensação que você tem mediante essa projeção que é estritamente mental. E interessante que nessa projeção você cobre essa pessoa com algumas projeções. E essas projeções é intrinsecamente sua, né? Então, todos os atributos que estão em você, inconscientemente, você vai colocando nessa pessoa. É como o Lacan fala, né? Por exemplo, você coloca no outro uma roupa que é intrinsecamente sua, né? Então, você sempre vai colocar, se relacionar com pessoas que estejam de acordo com as projeções que você tem, né? De acordo com as projeções que você tem na sua mente e que você vai projetar. É por isso que muitas vezes, né, as pessoas se frustram. Por quê? Porque a maioria das outras pessoas, né, não estão de acordo com os valores das outras. Por isso que as pessoas muitas vezes não se encontram. Ou porque é carinhosa demais, ou porque é atenciosa demais, ou atenciosa de menos, né? Ou porque é amorosa demais, ou porque é pegajosa, né? Interessante que a pessoa começa a vincular, por exemplo, o carinho, né? Como se fosse uma espécie de apego, né? Que a pessoa se apega demais. Isso sempre está de acordo com a projeção, né? Em que a pessoa passa e ela coloca no outro, né? Algo que é intrinsecamente dela. Então, quando a pessoa se frustra, na verdade, ela não se frustra com o outro, ela se frustra com ela, porque ela colocou no outro uma projeção que é de natureza dela e não de natureza do outro. Então, os relacionamentos têm uma espécie de trincação, né? Ou seja, de tirar essas vestes, né, que colocamos nos outros. Então, com o tempo você vai conhecendo uma pessoa como ela é e não relativo ao sentimento que você tem por ela. Por quê? Porque se você conhece uma pessoa mediante o sentimento que você tem por ela, cada vez que ela se revela, né, cada vez que ela mostra a natureza dela, você vai se frustrar. Porque estará entrando uma espécie de choque de valores, né, entre aquilo que a pessoa é e aquilo que você deseja que ela seja. Então, cada vez com o relacionamento, por mais que você tente conhecer a pessoa, quanto mais você a conhece, mais você se frustra. Deveria ser o contrário. Quanto mais você conhece uma pessoa, mais você deveria amá-la por isso. Por quê? Porque somente você vai conhecer a pessoa quando ela não satisfazer todas as suas vontades. E quando essa pessoa não satisfaz todas as suas vontades, digo no campo relacional, isso vai lhe dar uma espécie de frustração. Porque você idealizou essa pessoa demais, né? Então, pelo fato de você idealizar a pessoa, você cristaliza ela com o sentimento que você tem. Então, cada vez que você vai ter um atrito com essa pessoa e essa pessoa não vai condizer aos ideais que você colocou sobre ela, na verdade, você estará se frustrando. Em vez de você conhecê-la mais e você amá-la, por mais que ela lhe frustre, por quê? Porque você está conhecendo a pessoa além do ideal que você colocou nela. Mas o sentimento, ele é totalmente reverso. Então você começa a odiar, né? Então você começa a odiar a si, porque você deu uma projeção sobre ela, mas inconscientemente você está atribuindo esse valor para a pessoa. Então, com o tempo, você vai odiando a pessoa. Depois você vai odiando a si. Por quê? Porque uma pessoa, quando ela se apaixona, ela está no ato passivo tão grande. Tudo que está em voga é a percepção que ela tem do outro, não acerca do outro realmente. Interessante quando uma mãe ou quando um amigo ou uma amiga fala acerca da pessoa que você está se relacionando, você não acredita, você não enxerga. Por quê? Porque o que está sobre essa pessoa é o ideal que você coloca sobre ela, é a projeção.
Então, quando você se frustra consigo e você começa a odiar. Esse ato, né, que você vai se alimentando, né, de um ódio acerca de si, é uma espécie de culpa. Mas o ser humano, no campo dos afetos, ele sempre se culpa, porque ele sempre vai projetar no outro aquilo que é de natureza sua e não o outro. Porque se você namorar a pessoa além da sua projeção, esse seria um amor estritamente verdadeiro. Mas não, nós sempre temos a tendência de colocar no outro algo que é intrinsecamente nosso. Então sempre iremos nos culpar por ter confiado demais e ter idealizado aquela pessoa e até mesmo a sufocar. Por quê? Porque o outro ele vai sempre querer corresponder aos seus desejos, mas ela estará abrindo mão da própria individualidade. Então, o campo, né, do relacionamento ele é totalmente, vamos dizer assim, frágil. Ou você abre mão de si para poder agradar o outro, ou o outro vai abrir mão de si mesmo para poder lhe agradar. Então, todo relacionamento termina de uma forma totalmente trágica. Né? Não existe isso que vamos terminar de uma forma amigável. Porque um sempre vai frustrar a expectativa do outro. É por isso que quando termina um relacionamento, um sempre vai considerar o outro o demônio. E vice-versa.